hoje um tema para a gente conversar um pouquinho a respeito do passe, porque, na verdade, todo mundo vem à casa espírita para tomar passe. Mas você sabe efetivamente o que acontece? O que é o passe? Porque a gente vem aqui, entra lá na salinha, escuta a palestra, fecha os olhos um pouquinho e sai. Mas o que acontece efetivamente quando a gente está recebendo as bênçãos do passe, né? Então eu vou falar um pouquinho da parte científica disso, um pouquinho do passista, né? Quais são os atributos que precisa ter o passista e um pouquinho do que o paciente precisa fazer. Paciente são vocês, né? A pessoa que recebe o passe é chamada de paciente. Eu fiz uma pesquisa baseada neste livro aqui, que é o livro do Giacomello, Cure-se e Cure pelos Passes, que é um livro, né, vocês podem ver, tem muita coisa, então tem bem resumido o tema, mas é um livro bem interessante, então se vocês quiserem depois dar uma lida, uma pesquisada, tem bastante informação. Então a gente vai falar, o que é o passe, né? O passe, na verdade, é conhecido como imposição de mãos. Ele é muito antigo, muito antes de Jesus já se utilizava dessa estratégia, né, de impor as mãos sobre alguém que estivesse doente ou que precisasse de um auxílio. Mas ele ficou mais conhecido a partir das peregrinações de Jesus, com as suas curas, porque Jesus impunha as mãos sobre os pacientes e os curava. Então o passe ficou conhecido a partir de Jesus. E na casa espírita, e o espiritismo, na verdade, é o grande divulgador do passe. O espiritismo é o que os espíritas são o que mais estudam, né, os benefícios e estudam o passe, tá? Mas o que é efetivamente o passe? De um modo geral, o passe é uma transfusão objetiva de fluidos de um ser para outro, ou ainda a interferência intencional do campo fluido de alguém sobre idêntico campo de outro alguém, tanto em termos físicos como espirituais. Tá? Então, eu estou falando de fluidos, de energia, né? E aí ele explica um pouquinho, vocês veem que eu tirei desse livro, né, que eu mostrei para vocês, e ele diz o que é. O que são os fluidos? São emanações sutis do organismo humano, do mundo espiritual ou da união dos dois mundos, do mundo espiritual e do mundo terreno também. Então, são os fluidos, a interferência desses fluidos sobre outra pessoa, tá? Então, passe é transmissão de energia, manipulação de energia sobre outra pessoa, transfusão, né? Passa de um para o outro. E aí pode ser de duas formas. Tem o passe com magnetismo animal, que é o passe onde só se utiliza o magnetismo do passista, né? E tem o passe espiritual, onde se usa o magnetismo da espiritualidade, tá? No primeiro, que é o de magnetismo animal, os reservatórios são limitados, porque cada ser humano tem um limite de energia para poder doar. Então, são limitados. O passe espiritual, não. O magnetismo espiritual, ele é ilimitado porque ele vem do universo, né? Ele vem do cosmos. Então, é ilimitado. E tem o passe, que é a junção desses dois que a gente chama de misto, né? O magnetismo misto. Um pouco do magnetismo animal e um pouco do magnetismo espiritual. E é esse que a gente utiliza aqui na nossa casa, que é o que vocês recebem quando entram na sala de passe. Existem alguns tipos, tá? Então, lá, passe magnético, transmitido com recursos magnéticos do médium. Passe espiritual, transmitido com recursos magnéticos do plano divino. Passe mediúnico, transmitido por incorporação do médium. Passe de sopro, que pode ser quente ou frio, eu vou explicar um pouquinho já. Então, passe magnético, onde se utiliza só do magnetismo do médium, né? Da energia do médium. Passe espiritual, o médium não é efetivamente necessário, é só o espiritual mesmo. Então, esse é um passo normalmente que a gente recebe nos trabalhos mediúnicos da casa. Quando o seu mentor, o amigo espiritual, lhe dá um passe, não tem uma pessoa com as mãos sobre você. Existe um espírito que você não vai ver, mas você vai sentir os benefícios da mesma forma. E o passe mediúnico, que é quando o médium está incorporado de um espírito, que não é o caso aqui. O passe que vocês recebem aqui é o passe magnético com interferência espiritual, porque também vem do magnetismo da espiritualidade, porque a casa é toda preparada por uma corrente espiritual. Então,
Então existe todo um trabalho dentro da sala de passe, dentro da casa, onde eles trabalham em conjunto com a gente, tá? O passe de sopro, que é um passe que não é muito utilizado, né? Não é nem muito divulgado, que pode ser quente ou frio, que é o sopro mesmo. Então eles dizem que o sopro frio é aquele mais dispersivo, mais calmante. E é o sopro como aquele que a gente assoprava quando, né, machucou, dá uma sopradinha. É um passe, claro que, né, tem toda uma mentalização, uma oração, se faz todo um trabalho interior, mas é um sopro em cima do paciente. E o quente, que é como aquele que a gente faz no espelho para embaçar, que vem de dentro do estômago, né, que faz, ou para esquentar a mão quando você está com frio, que vem de dentro. Então é um passe mais revigorador, né, concentrador. Ele é utilizado mais em inflamações, tá? Mas é um passe que aqui no Caritas a gente não usa esse tipo de passe, tá bom? Então, passe revitalizador do corpo, né? É o revitalizador do corpo, da mente e do espírito também, tá? E aonde está localizado a carga fluídica no ser humano, né? Onde que fica localizado? Tanto na intimidade do ser, de suas células e moléculas, músculos e nervos, quanto na estrutura e tessitura do perispírito, notadamente nos centros vitais. Não tem como a gente falar de passe sem falar nos centros vitais, né? Que é onde se concentra a energia, toda a energia que vem da espiritualidade e passa pelos nossos centros vitais do corpo para poder passar para o paciente. Então não tem como a gente falar de passe sem falar dos centros vitais do nosso corpo. Aí eu trouxe aqui uma figurinha. Primeiro a gente vai falar o que são os centros vitais. Podem ser considerados como terminais, não são polos, tá? São poros, ou poros perispiríticos, através dos quais o corpo respira os fluidos do mundo espiritual e por eles leva àqueles campos sutis as energias de informação no campo vital. Então a energia entra pelos centros vitais e eles vão trabalhar no nosso campo vital, que é através dele que vai entrar em contato, estou falando do passista, que entra em contato com o paciente. Os centros vitais, eles podem tanto são receptores de energia como expelidores de energia. Então, no passista, eles expelem energia e no paciente, eles recebem também através do mesmo centro vital. Tá? E aí nós temos 7 principais, não que sejam só 7, eles são muito mais, mas os 7 básicos são esses, tá? E aí eu consegui essa figura, que dá para ver de lado como que ele se liga, né, ao nosso organismo, que eles são espécies de um conezinho mesmo, então se a gente olha de frente, são círculos, mas na verdade eles são cones, tá? E aí o nome de cada um deles, então lá no topo da cabeça o coronário, aqui no meio da testa o frontal, aqui na garganta o laríngeo, aqui no peito o cardíaco, em cima do estômago, um pouquinho aqui pro lado, mas é mais em cima do estômago aqui, é o gástrico, o esplênico, que é um pouquinho acima do umbigo, e o genésico ou básico, que a gente chama, que é, na verdade ele é voltado assim para baixo, como o de cima, ele é voltado assim mais para baixo, tá? É importante frisar que o coronário é o mais exigido na ação do passe, porque é através dele que as energias espirituais entram. É através dele que há o contato da espiritualidade com o passista, e aí ele manda a informação, né, como se fosse um motor. Ele recebe e manda a informação para todos os outros, e aí é que vai ser passado para o paciente, que são vocês, tá? Existem outros centros, né, na palma das mãos, existem nos pés, então existem outros locais também que essa energia circula e que também sai, e também é expelida e recebida, né? Então, centros... e lembrando que, assim, eles são interdependentes. Então, se um deles está prejudicado de alguma forma, vai prejudicar os outros também. É exatamente como o nosso organismo. Se eu tenho um problema no meu estômago, então o estômago não está funcionando direito, automaticamente vai sobrecarregar o meu fígado, a minha vesícula, né? Então, se um não funciona bem, os outros vão ficando sobrecarregados. Então é muito importante que eles estejam equilibrados, tá? E o passe ajuda também nesse equilíbrio, tá? Nesse equilíbrio dos centros vitais.
Eu já falar um pouquinho também, além do passe, né, dessa energia que vocês não conseguem enxergar, porque ela é invisível, a não ser os que são clarividentes, eles conseguem enxergar esse fluido que passa de um ser para o outro. A gente vai falar um pouquinho da água fluida. Que é aquela aguinha que você bebe quando termina o passe, aí né, vem uma bandejinha com uma aguinha, não é um drink, né? Ele tem uma função, não é por nada, é só para molhar a garganta. Trata-se de uma água potável que recebeu fluidos sutis, estando por isso mesmo preparada para atender às necessidades fluídicas de quem beber. Também está lá naquele mesmo livro falando um pouquinho da água. E o Allan Kardec já falava um pouquinho da água, né? Porque a água parece uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples, mas pode ser, e na água pode ter muitos fluidos. E a água pode ser fluidificada de duas formas, de forma espiritual, exatamente como o passe, né, que são os espíritos que fluidificam, ou manifestada por outra pessoa, onde a pessoa vai, bota as mãos, faz uma imposição de mãos em cima daquela água e esse fluido entra nessa água. Ela é utilizada como condutor, é ela que conduz para dentro do organismo esses fluidos. Então, na verdade, é mais efetivamente voltada para o organismo, tá? Deixa eu ver aqui, próximo. E o Allan Kardec fala na Gênese assim: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sobre a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Porque a água pode ficar fluidificada por muito tempo. Eu posso fluidificar uma água hoje, tem pesquisas que diz que dura até 4 meses a fluidificação dessa água. Já a energia que passa através do passe dura no nosso organismo uma média de 1 semana. Tá? Então, lógico que a nossa água é fluidificada, né, diariamente. Então, no dia do passe, ela é colocada na sala. É uma água fluidificada espiritualmente, não tem nenhum magnetizador que coloque as mãos sobre ela, então ela é colocada na sala. Por isso que a água que, quando vocês trazem a garrafinha, a gente coloca dentro da sala. Então, nesse período, ela está lá, dentro da sala, para ser fluidificada pela espiritualidade, e depois a gente põe lá fora para vocês levarem para casa. Mas essa água, segundo as pesquisas, pode durar até 4 meses, né? Essa energia dentro dela. Então ela serve de reservatório ou de veículo, ela atua dentro, diretamente no organismo. Então, né, como que pode ser? A fluidificação da água é absorvida diretamente pelo organismo com as chamadas moléculas malsãs do corpo, inclusive perispiritual, assimilando as moléculas sãs da água. Então, aquelas moléculas não tão saudáveis do nosso corpo, elas assimilam as moléculas saudáveis que vêm dessa água fluida, né? Então faz direto essa absorção, tá? E aí, assim, né, como a gente pode perceber, não é tão simples quanto parece. Não é só entrar lá na sala, bota a mão, parece que é mágica. Não. Existe todo um trabalho em cima disso, tanto do passista como da água, né, da espiritualidade na água, e também exige do paciente. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então tudo depende da qualidade do passe, né? Um bom passe vai depender da qualidade do passe, e isso depende única e exclusivamente dos passistas, da fé, e aí depende dos dois, né? Do passista e do paciente, da fé que você tem do que você está recebendo e da fé de quem está doando, e do merecimento. E aí essa parte depende só de vocês, né? De como eu me preparo no dia de receber esse passe, né? Como que são os meus pensamentos, como que eu me preparo nesse dia para vir para cá. Eu estou lá vendo televisão e falo, tem passe hoje, eu vou correr, né? Será que só isso vai funcionar? Então a gente vai ver um pouquinho agora, vai falar do passista. Então quem é o passista? É a pessoa que se propõe, que se dispõe a doar, né, os seus fluidos com amor. Então é bem importante essa palavra, porque assim, não é só eu chegar, vir aqui na casa e botar a mão lá, não, mas eu quero muito, tá? Mas você tem que ter todo um movimento interno, toda uma preparação, toda uma mentalização, toda uma oração, tem todo um preparo que o passista tem que fazer nesse dia, e ele precisa querer, né, doar. Aí vocês podem perguntar para mim, tá bom, então qualquer pessoa pode? Pode. Só que tem um passo a passo ali para seguir. Aí depois a gente conversa sobre esse passo a passo.
mas qualquer pessoa pode dar passe, qualquer pessoa tem esse magnetismo do organismo. Né? O que precisa é equilibrar para que ele faça esse trabalho efetivamente. Então, o que é preciso para ser um bom passista? Aí eu vou falar aí para vocês que estão aí dentro da sala de passe. Fé, boa vontade, um coração generoso, desejo sincero de ajudar, doando-se com amor no mais profundo sentido do termo. Disposição e capacidade magnética, estudar os fluidos e seus alcances e ter conhecimentos técnicos para evitar os transtornos peculiares à ausência destes. Em relação ao paciente, ter simpatia, empatia, compaixão e amor. Então assim, né, isso aqui é um básico assim, que precisa ter para você ser um bom passista. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que saber de que tipo de energia que você está trabalhando. Você tem que ter, e com relação ao paciente, né, simpatia, receber a pessoa na sala de passe com simpatia, ter empatia com essa pessoa, saber que se ela vem aqui buscar alguma coisa, um equilíbrio, seja cura, a gente tem que ter empatia com ela, né, me colocar no lugar dela, né, compaixão e amor, né, amor sempre, né, interesse pelo outro, eu acho que é importantíssimo, me interessar por aquela pessoa e estar com a minha fé acima de tudo, de que toda essa minha energia eu vou passar para ela da melhor forma possível. Quais cuidados o passista deve tomar nos dias do trabalho? E aí quando eu comecei a fazer essa listinha, depois eu me dei conta que também serve para o paciente, né? Se vocês olharem cada item daí, tanto para o passista como para o paciente. Com exceção do último, que o paciente ele pode estar doente, né? Na verdade, na maioria das vezes ele vem em busca de uma cura, em busca de um equilíbrio. O passista não. Mas se a gente olhar ponto por ponto, né? Então, como vai ajudar? O passista, ele precisa fazer isso. E o paciente seria maravilhoso se fizesse também. E aí seria o conjunto perfeito. Fazer evangelho ou leitura edificante compatível. Então, no dia que você vai trabalhar com as energias, você tem que estar, né, vibrando na mesma energia, numa energia boa. Então, o evangelho ajuda muito, uma leitura edificante, né, cuidar dos teus pensamentos, cuidar da tua energia nesse dia. Manter pensamentos harmonizados. Né? Não adianta brigar lá com a vizinha, né, ou xingar o chefe de manhã e depois vem aqui e vai dar paz. Você não está equilibrado, seu pensamento... vou lá dar paz, estou pensando a vizinha fez isso, fez aquilo, o chefe fez isso, fez aquilo. Não vai funcionar. Então, assim, o passista tem que ter um equilíbrio quanto a isso. Alimentar-se moderadamente. Né? Não dá para comer feijoada e vir dar passe. Né? No dia do passe, importante é a gente não comer carne vermelha. Por quê? Porque é mais pesado. E aí a energia que eu estaria utilizando para doar, o meu organismo está usando para digestão. Porque a carne ela fica no meu organismo por mais tempo. Então, meu organismo vai estar usando essa energia que eu poderia estar doando para fazer a minha digestão. E assim com chocolate, pimenta, gordura, fritura, nada disso o passista deve comer no dia do passe. Ele precisa ter uma alimentação leve e uma coisa que fala muito nos livros é beber muita água e sucos de fruta, principalmente sem conservantes. Então, o suco de caixinha não serve, tá? Tem conservante. Manter o zelo e o asseio corporal. A pessoa que vai cuidar, né, que cuida da sua energia, precisa cuidar do seu corpo também, né? Corpo sã, mente sã. Não tem, uma coisa não está separada de outra. A gente precisa cuidar do corpo, da nossa saúde, para poder ter uma boa energia circulando. Lembra que eu falei dos centros vitais? Eles têm que estar com a energia circulando equilibrada. Vestir-se de forma confortável e respeitosa. Não existe uma roupa específica, não tem que usar essa túnica. Não. Desde que ela seja confortável, porque você vai ter movimentos de braço, ela tem que ser uma roupa confortável e respeitosa. Ninguém vai entrar, vai dar passo com roupa transparente, com short curto, com decote até o umbigo. Não dá. Né? Cada roupa, cada vestuário para a sua função. Você vai à praia de biquíni, você não vai numa casa de oração vestida da mesma forma. Você vai no casamento, você bota lá um longo, você é madrinha, você bota lá um longo. Então, né, cuidar disso também, da forma como eu me visto. Manter disciplina com relação ao horário e conversas. Então, chegar um pouquinho antes,
né? Entrar ali na sala de passe, se equilibrar, vocês entrarem aqui na sala e também manter os pensamentos elevados, né? Não ficar batendo papo, conversando do jogo de futebol, da novela das 8, do programa que eu vou ver agora quando eu chegar em casa, nem do antes, né? Nem do depois. Eu venho aqui, eu tenho que me preocupar com o que eu vou receber aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu vim me equilibrar, eu vim buscar a cura. Então eu tenho que estar com o meu pensamento voltado para isso, tá? E no caso aqui que eu falei, o último item, no caso do passista não estar doente ou sob efeito de medicamentos fortes ou controlados. O paciente pode estar, porque ele vem buscando cura, mas o passista não. Se ele está doente ou está utilizando de antibiótico, medicamentos fortes, controlados, ele precisa se afastar do trabalho do passe e virar paciente, né? Então, porque o passista não está livre disso, né? Ninguém somos seres humanos. Então, estamos sujeitos a também estar doentes, às vezes até gripados, você não vai ficar dando passo tossindo em cima do outro, né? Você dá o passo, espirra um pouco e depois dá mais um pouco de frio. Então, a gente se afasta, né? Doenças, resfriado, gripe, renite, essas coisas, você não vai ficar dentro da sala de passe dando passe. Já o paciente não, ele pode estar, né, doente porque ele vem para receber os bons fluidos. E tem mais uma coisa que eu não coloquei, que eu esqueci, mas que é muito importante, que o passista não pode ter vícios. Ele não pode fumar, não pode beber, tá? Tomar bebidas alcoólicas, a alimentação eu já falei. E vícios também pensamentos, né? Pensamentos de maledicência com outras pessoas, porque isso acaba virando um vício na nossa vida. A gente fica remoendo, né? Ah, você viu fulano, você viu ciclano, você viu, né? Então isso também é um vício. Né? E a gente tem que se livrar desses vícios para poder ser um bom passista. E aí serve de lista para vocês, pacientes, também, porque aí colabora e o efeito vai ser muito melhor. Mas vamos falar de vocês, né? O paciente. Tudo aquilo serve, mas eu procurei lá no livrinho e tem uma listinha de 10 itens básicos que a gente pode passar aí para vocês. São só 10 itens, mas tem mais 10 lá também, que depois vocês podem pegar o livro para ler. Então, recomendações simplificadas ao paciente. Né? Primeiro, a gente tem que pedir a colaboração de vocês, que é o que eu falei anterior. Se vocês colaboram, o passe tem um efeito muito melhor. Né? Vocês têm que ter responsabilidade sobre o equilíbrio de vocês, vocês têm que vir com o pensamento voltado para isso. Então, eu estou indo na casa porque eu quero me curar. Então, mudar a vibração do pensamento é muito importante. Isso ajuda, né, a espiritualidade, né, porque nossos pensamentos vibram em outra faixa. Isso ajuda a espiritualidade a trabalhar em cima da gente, né, do paciente, e ajuda o passista também. Então, as recomendações. Avalie as suas reais necessidades. Não pense se precisa ou não. Analise-se, conheça e decida conscientemente. Então, por que ele fala isso, né? Porque tem gente que tudo precisa de passe. Não, eu peguei o troco errado no supermercado, estou precisando de um passe. Tropeçou na perna, estou precisando de um passe. Não é bem assim. Né? Analisa, veja a tua situação, olha para dentro de você. Eu preciso hoje do passe? Não, hoje eu estou bem, até vim aqui, escutei a palestra, mas estou bem, não estou precisando hoje. Mas se não, mas eu passei um dia complicado, né? Hoje foi um dia atribulado, preciso de um passe para me equilibrar. Ou, não, estou doente, preciso de um passe para me curar. Só para tomar cuidado de não virar um vício, né? Passe não é para não virar esse vício, não, a gente chama de papo passe. É uma pessoa que vai na casa só para tomar passe. Ela não presta atenção na palestra, ela não presta atenção nas mensagens que vem antes, ela vem aqui só por causa do passe. Sai correndo, vem aqui correndo, toma o passe e vai embora. Então, assim, pensa nisso antes, harmonize-se antes. Pense bem no bem, uma boa mentalização ajuda muito na recepção e na permanência dos bons fluidos recebidos. Então, não só na entrada deles, mas na permanência deles. Lembra que eu falei que a duração do passe no organismo é de uma semana? Por isso que a gente tem semanalmente aqui o passe. Então, né, semana que vem já está na hora de reabastecer essa energia. Então, mas depende de vocês, né? Depende de como você leva o teu dia, como você leva a tua semana, como você leva a tua vida, é que vai equilibrar ou não essa energia. É que nem bateria de celular. Se eu gasto demais, né, com joguinho, com internet, né, a bateria vai embora em um dia. Se eu economizo e uso só porque é necessário que são as ligações, ou, lógico, uma pesquisa rápida, mas ela dura um tempo maior. A mesma coisa é a energia do passe.
Se eu me desgasto, né, com ansiedade, com correria, com pensamentos ruins, com mentalizações não tão elevadas, a bateria vai embora rápido, não chega nem uma semana, eu acho. Porque você chegou aqui na semana que vem, vocês já estão esgotados. Vícios devem ser abolidos ou controlados. Alimentação, fumo, álcool, drogas, automedicação. Em corpo vicioso, os benefícios têm maior dificuldade de fazer efeito. Tá, mas se eu perguntar, não pode fumar? Não deve. É que não pode, não deve. No dia do passe, dá uma controlada melhor nisso, né? Você fuma, sei lá, um maço inteiro, fuma um cigarro, 2, sei lá. O passista não, ele não pode fumar. Mas o paciente, a gente pede, né, que colabore, porque o vício não ajuda, né? Não ajuda o teu organismo. E aí não ajuda na entrada desses fluidos. Porque assim, já está sobrecarregado. Então, além de dar um pouco mais de trabalho para a espiritualidade, um pouco mais de trabalho para o passista, não vai ter o efeito que vocês querem, tá? E a mesma coisa com álcool, droga, automedicação, né? Estou com uma dor de cabeça, já vai tomar um remédio. Vem primeiro tomar o passe, experimenta, vê se a dor de cabeça não passa depois que você sai da sala de passe, antes de ficar se medicando, né? Porque você toma um remédio, de repente vai até atrapalhar a entrada das boas energias. Antes do passe, participe de uma evangelização, palestra evangélico-doutrinária, ou seja, essa que eu estou fazendo, né? Que a gente tem sempre antes do passe. Ou leia, reflita sobre uma mensagem instrutiva. Então é por isso que a gente coloca aqui os vídeos, né? Para que vocês vão entrando nessa faixa de vibração. É por isso que tem a palestra, para ir preparando vocês para receber esse passe. Porque vocês entram na sintonia, né? Não estão pensando no feijão que deixou no fogo, no carro que deixou aberto, no sei lá o quê, no que vai fazer de almoço amanhã, né? No trabalho que eu tenho que acordar amanhã de manhã. Está voltado para isso. A sua energia também está voltada para isso. Evite conversas ou distrações mentais nos momentos que antecedem ao passe. Concentre-se no bem que irá receber e comece a recebê-lo antecipadamente. Então, se você já está concentrado antes de começar a palestra, antes de receber o passe, você já está recebendo, né? A espiritualidade já está aqui, já está trabalhando em cima de cada um de nós, já está fazendo, né, toda essa benfeitoria para a gente mesmo. Na cabine, fique orando, converse mentalmente com Jesus ou amigo espiritual, peça, mas também agradeça. Então é a mesma coisa, né? Vibração, oração, faz uma oração, Pai Nosso, entra na energia junto, porque o passista faz isso quando ele está te dando passe, então entra nessa mesma energia dele, entra nessa ligação, né? Se ligue a ele. E aí, agradeça sim, né? Agradeça o bem que você está recebendo, não fique só pedindo, né? Faz isso, faz aquilo, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Mas agradeça por ter chegado aqui, por estar aqui, por poder receber esse passe. Então agradeça a Jesus, agradeça ao seu amigo espiritual, ao seu mentor. A postura física importa na boa circulação fluídica. Evite pernas e braços cruzados e contrações musculares. Então, né, não tomar passo de braço cruzado, de perna cruzada, aí por quê, né? Porque não vai entrar? Não é bem assim. Se a gente cruza braço, a gente interrompe o fluxo sanguíneo do corpo. E isso prejudica no fluido que está entrando lá pelos seus centros vitais, na circulação dele no seu corpo. Contração muscular também. Se eu estou contraindo, né, fico nervoso, não sei o que vai acontecer. Normalmente as pessoas que não conhecem, nunca vieram, é a primeira vez, ficam mais tensas. Então essa tensão também prejudica o fluido circular, porque o sangue fica também impedido, né? Às vezes quando a gente cruza a perna, não até adormece, porque está impedindo o fluxo sanguíneo e aí impede também que o fluido circule. Após o passe, mantenha o benefício assimilado. A harmonia interior deve ser refletida por nossos atos e pensamentos. Então depois que terminou, né, do que você vai falar, o que você vai para casa assistir televisão, o que você vai ver, né? Pega uma leitura, permaneça com essa boa energia no seu corpo. Não, como eu falei da bateria do celular, não gasta tão rápido, né? Procura manter isso com você, leva com você para casa, não fica parado aqui na esquina, batendo papo, conversando, vigia, né? Vigia o tempo todo, que é importante. Sentindo algum mal-estar após o passe, solicite a ajuda ao pessoal de apoio. Enquanto a ajuda é providenciada, fique em oração, mantenha a respiração normal, tenha os olhos abertos e evite concentrar-se, né? Concentração você faz lá na sala de passe
né, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver agradecendo e pedindo. Não me senti muito bem. Volta para a salinha, senta aqui, pede para alguém de apoio, alguém da casa, que a gente vai providenciar o que tem que ser feito. E aí é com o pessoal da casa, com os passistas. Talvez você volte para retomar um passe, mais um passe, né? E reequilibrar a tua energia, porque às vezes é só isso, né? Energia que não está ainda muito equilibrada, e aí dá um certo mal-estar, mas às vezes só de sentar e respirar um pouquinho e fazer uma oração, isso já vai melhorar e já vai passar. Se tiver sido recomendado, tome passes como e quando indicado. O tratamento fluídico requer assiduidade e perseverança. Então, eu saí da sala de passe, estou bem, não vou voltar semana que vem, não. Vou ficar em casa vendo, né? Cuidando da minha vida, aí quando tá ruim, volta correndo. Então, não, né? Mantenha a assiduidade. Se você está em um tratamento, então, você tem que tomar tantos passes. Não falta, é que nem remédio. Sabe antibiótico que você tem que tomar no horário, que tem que tomar né, regularmente, durante o período que o médico mandou? É a mesma coisa, é um tratamento, né? Se você está em tratamento, isso é um tratamento. Então faça regularmente, né? Venha, tem que tomar 10 passes, venha 10 semanas, direitinho, não falta, porque isso prejudica, atrapalha o teu próprio tratamento. Então assim, com a colaboração, né, tudo fica mais fácil e tudo funciona melhor. Então essas são as dicas. Então, como vocês podem ver, assim, não tem mágica, não é milagre, é harmonia, né? É responsabilidade de cada um, do passista, do paciente, né? Cada um tem que ser responsável por sua parte. Se a gente faz isso em comum acordo, tudo funciona melhor, tá? E aí eu trouxe aqui uma mensagem do livro que eu queria ler para a gente encerrar, que é uma mensagem final. E agora o meu segredo para todo mundo, tá, gente? Coisa outra. Isso era o segredo, mas agora já não é mais. Amigos, tenhamos confiança e perseverança em nossas buscas. Jesus já nos garantiu que encontrará aquele que buscar, como a porta será aberta àquele que nela bater. Só que precisamos ter muito bem resolvidos nossos propósitos verdadeiros, que é a maneira de buscar corretamente e bater acertadamente. Muita gente diz que quer ficar curado, mas entrega-se a devaneios, desvios e impropriedades de toda a ordem. Há quem queira ficar bom da tosse, mas não deixe de fumar. Tem quem busque emagrecer, desde que não abra mão de guloseimas, massas, frituras e gorduras. Vários buscam sair da depressão e do pessimismo, mas guardam toda espécie de lixo emocional como se fossem diamantes preciosos. E uma multidão enorme quer ficar curada ou mesmo sentir-se melhorada apenas com o fito de retornarem pressurosos aos desregramentos que, embora não querendo perceber, engendraram toda a sorte de constrangimentos e dores, sofrimentos e decepções, doenças e prejuízos. Na verdade, em nossa cabeça, costumamos encontrar muita inteligência, mas pouco juízo. E é urgente a necessidade de mudanças íntimas em direção a aproveitamentos melhor. É urgente a necessidade de mudanças íntimas em direção a aproveitarmos melhor essa potência ativa que buliça inquieta em nosso mundo íntimo e que insistimos em colocar sob torpor improdutivo. Não acreditemos que os passes farão tudo e que a nós só nos cabe tomá-los. Não. A tarefa é maior e solicita nossa participação afetiva e efetiva. Afetiva na hora em que comungamos com os elevados propósitos da vida, apresentados e exemplificados por Jesus. E efetiva quando participamos com consciência do processo de cura e autocura. Confiar não é apenas entregar-se, mas ser útil, participativo, interativo junto a quem confiamos. E se confiamos em Jesus e nos bons espíritos, será junto a eles que deveremos provar nossa confiança com coragem, força, ação e esperança ativa. Hajamos assim e venceremos sempre. Obrigada.